Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos discutindo aqui as medidas do brasileiro e usadas no Brasil, senão a gente fica só em roupa, né? E com a presença do Paulo Coscarelli, temos também o Eugênio de Simone, que é diretor técnico da BNT, o Coscarelli é do Inmetro, esqueci de dizer. O Flávio Sabrá, que é gerente de inovação, estudos e pesquisa lá do Senai CETIC, que comanda essa pesquisa do corpo, e o Silvio dos Santos, gerente de qualidade do Inmetro. Bem, eu vou pedir para o Coscarelli para uma dúvida que nem o horário. Eu acho que o horário todo mundo já viu, o relógio atômico, o segundo, às vezes tem que corrigir. E a medida do metro, como é que é? Ainda mais com nanotecnologia, que é o pedaço do pedaço do pedaço, como é que se consegue exatidão? Eu acho que o que é importante mencionar nesse caso, André, é que quando a gente está falando de fluxo comercial, porque na verdade a padronização ela surge a partir de uma necessidade das nações, elas precisam trocar bens e eles precisam que esses bens sejam comparáveis em termos de medidas. E quando você chega com o fenômeno da globalização no mundo, vivido a partir do final da década de 80, onde nós perdemos um pouco da identidade do produto, né? Tem uma diretora na Organização dos Estados Americanos que ela usa um termo bastante interessante, que é a desmaterialização dos mercados. Você perde a identidade do produto, e um exemplo que eu gosto de citar é com relação às marcas, inclusive de roupas mesmo, que são muito famosas, que a gente identifica a marca a um determinado país, quando na verdade ele é fabricado num terceiro. E consumido num quarto. E consumido num quarto, exatamente. Então, quando você transfere essa analogia para um produto mais industrializado ou mais complexo, como um motor, por exemplo, onde você tem componentes desse motor, peças e partes desse motor por fabricados em diferentes países e montados num outro país, essas peças, esse quebra-cabeça ele tem que fechar. Elas têm que encaixar perfeitamente de uma maneira que aquele motor funcione. Até um exemplo que existe, que é dado, é que antigamente a gente via muito nas ruas veículos trafegando com uma placa colocada pelo próprio condutor dizendo motor amaciando. Porque, na verdade, o motor estava amaciando porque as peças elas não encaixavam tão exatamente quanto elas encaixam hoje. Ele botava o motor amaciando, você tinha que dirigir com um certo cuidado durante aquele período, porque as peças elas estavam se ajustando. Hoje não, hoje você chegou num nível de exatidão das medidas em que você não tem mais essa necessidade. Você não vê mais carro na rua trafegando com o motor amaciando. Então você hoje tem essa exatidão nas medidas, essas peças elas se encaixam mais perfeitamente e o motor funciona adequadamente sem que você tenha a necessidade de manter uma velocidade mais baixa durante um determinado tempo. O grande problema é que agora está entrando computador e de vez em quando a gente tem que rebutar o carro para consertar, né? É verdade. Para na beira, rebuta e volta a funcionar. Isso que o Paulo está falando é interessante e a gente tem que tomar um cuidado grande, porque mas o que é 0,5% de diferença? Numa medida de uma roupa 0,5% não faz diferença, mas se vocês imaginarem um navio que transporta petróleo, 0,5% numa medida multiplicado pelo volume todo, vai dar uma diferença de dinheiro considerável. Então, a metrologia tem que estar muito ligada nessas questões da exatidão, porque o prejuízo, alguém vai ter um prejuízo grande se não for bem certinha a medição daquilo. Mas para ter certeza, Silvio, como é que existe uma baita de uma tecnologia por trás disso para não poder errar um pedacinho que seja do metro, por exemplo, do centímetro, do milímetro? Eu até diria que, assim, em qualquer tipo de medição, de uma forma geral. Tem um exemplo que eu acho interessante de falar, que talvez torne mais fácil um pouco de entender essas questões da importância da metrologia, da importância da tecnologia nessas relações de troca. Tem um caso que é bastante conhecido, inclusive descrito pelo próprio BIPM, que é o caso da venda de camarões de um determinado país da Ásia para 2 países na Europa. Então, essa carga chegou praticamente no mesmo momento e um país da Europa mudou, ele mediu e eles tinham uma capacidade, tinham um equipamento que tinha uma capacidade de medir até 6 microgramas por quilograma. E aí eles não foram capazes com essa tecnologia de detectar a existência de um componente, de uma substância cancerígena, que é o clorafenicol, que está presente lá no camarão. Por outro lado, o outro país fez com a mesma carga, medição,
Só que ele tinha um equipamento, que eram 2 equipamentos acoplados, e eles tinham condições de medir a 0,3 microgramas por quilograma. Primeiro, 6 microgramas por quilograma, não foram capazes de detectar. O segundo, 0,3 microgramas por quilograma, foram essa capazes diferença de... Mínima, mas traz foram capazes... elemento, essa diferença mínima fez com que esse país pegasse toda essa carga, que custava mais de 1 milhão de euros, e simplesmente destruísse. E isso obrigou ao país que vendeu para os dois a melhorarem a sua tecnologia. Mas pela diferença de peso, dá para ver um elemento que seria... Existem formas de medir, por exemplo, um padrão que existe na metrologia, que é chamado de material de referência. É um material em que você conhece o valor de uma determinada medida naquele material, e aí, como medir é comparar, você pega uma amostra do camarão, compara com o material de referência, e aí você tem condições de medir. Né? Eu já vi uma exposição lá no IMET, tem um quilo padrão, né? Uma exatamente. Coisa, exatamente o que seria o padrão. Pois não, Zé Simões. No passado, eu trabalhei no Instituto Nacional de Tecnologia, de onde eu sou oriundo. Nós tínhamos lá uma barra de platina iridiada, que era o metro padrão. Veio de Paris, o Brasil comprou. Aquilo ali era referência de metro padrão. Quem quisesse calibrar o seu metro, ia lá, checava com aquele, estava do mesmo tamanho. Então é interessante. Mas temos que tomar um cuidado grande com o que ele falou, porque muitas vezes isso é uma barreira técnica. Ou seja, há pouco tempo eles queriam botar um nível de um elemento contido no café, que não podia ter mais que um determinado grau, que nós não tínhamos condição de medir aqui. Então, lá fora, o cara baixa o preço desse café porque ele não atende o meu padrão de café. Mas pelo peso dá para ver? Não, pelo peso do contaminante que tem no café. Pela concentração. O que ele está falando do clorafenicol era um contaminante no camarão, não é o peso da carga do camarão. Sim. Você pegava um camarão e examina para ver se ele tem determinada... E isso aí é uma coisa muito sensível. E o que é importante, né, André, porque a gente costuma dizer lá no Inmetro que o mundo vive uma certa esquizofrenia comercial, né? Porque os países, à medida que eles querem cada vez exportar mais, ao mesmo tempo eles querem proteger os seus mercados internos, ou seja, eles querem evitar a entrada de produtos importados que tragam algum tipo de prejuízo para a saúde e para a segurança do consumidor. Então, ao mesmo tempo que exportam mais, bloqueiam mais a entrada de produtos importados. Então, por isso que a gente... A famosa acusação da vaca louca na carne, exatamente. Então, questões relacionadas à metrologia, relacionadas à avaliação da conformidade, em que você tem que evidenciar que você atende aos requisitos do país para o qual você está exportando, são fundamentais para que esse fluxo de comércio internacional ele continue acontecendo. Você citou a questão da vaca louca, quando o Brasil sofreu com a exportação de carne bovina, a questão da exportação de madeiras também, a Europa o Brasil deixou... sofreu mais com a fitosa mesmo. Na verdade, o Brasil, por ser nós temos mais cabeças de boi do que cabeças de pessoas no Brasil, né? Então, somos um grande exportador de carne bovina, somos um grande exportador de madeira. E na medida em que os países para os quais exportamos colocam restrições comerciais, a avaliação da conformidade e a metrologia entram como maneiras de você evidenciar de que os requisitos que são estabelecidos são atendidos. O que o Eugênio menciona é que, às vezes, esses requisitos eles não são reconhecidos como objetivos legítimos, que é o termo que é utilizado pela Organização Mundial do Comércio, e que precisam, claro, se há algo relacionado com a saúde e segurança do consumidor, é considerado como objetivo legítimo e, portanto, tem que ser cumprido pelo país que exporta. Mas, às vezes, não necessariamente esse requisito ele está associado à saúde e à segurança do consumidor daquele país. É simplesmente uma barreira técnica que é estabelecida para evitar a exportação de um produto, ou melhor, a importação de um determinado produto que vem de um certo país. A gente não pode dizer que seja absolutamente técnico tudo que se coloca. Tem um pouco de jogo de interesse. É um grande jogo comercial. São 11 trilhões de dólares, segundo os dados da Organização Mundial do Comércio em 2011. Deixa eu dar um exemplo dessa questão de por que a importância. A OMC reconhece como, se seguir uma norma internacional, não é considerado barreira técnica. O que é norma internacional? ISO
IEC e ITU. ISO é aquele exame de qualidade. Não. Entender. ISO é a International Standardization Organization for Standardization. For Standardization. Ela tem 17 mil normas. A 9001 é que todo mundo conhece, que é a de qualidade. Mas ela tem 17 mil normas. A IEC tem em torno de 6 mil, que é só na parte eletrotécnica. E a ITU é muito governamental, que é a parte de telecomunicações. O Brasil é o maior produtor mundial de minério de ferro. Um dia que ele não foi a uma reunião de minério de ferro na ISO, a Austrália, que é o segundo maior produtor, criou um requisito que o minério de ferro brasileiro não atendia e saía do mercado. Ou seja, não é que saía do mercado, o preço da tonelada dele diminuiria. E aí a disputa comercial ficaria tendente para o outro lado. Não tem bonzinho, né, no mercado internacional. No comércio internacional, não tem nenhum país que seja bonzinho. Tá. Essas questões são levantadas, elas têm que estar atreladas às políticas comerciais locais e internacionais. Porque da mesma maneira que hoje, quando a gente falou aqui da questão de quando você compra, onde você faz e para quem você está vendendo, se a gente vê aí que é galopante a venda via web, ela cresce em qualquer lugar do mundo. Exponencialmente. Roupa, então vai ser, realmente tem que detalhar muito. Crescendo a 8%, 10% ao ano. Então, quer dizer, como é que você vai observar isso? Se a gente aqui falou aqui de commodities, né, produtos commodities que o Brasil exporta, a gente fala do algodão, onde você tem protecionismo, onde você tem aonde você pode exportar, onde você pode importar. E cada vez mais, se a gente pensa em questões que são atreladas a todos esses produtos que aqui a gente está levantando, que são o ciclo de vida deste produto, a sustentabilidade, qual é a relação que ele tem com o meio ambiente. Se você pegar um produto brasileiro de qualquer uma das cadeias industriais que a gente tenha falado, para que país você está exportando? Porque aí ele já vai ter que lá tem que ter uma bula. Qual é a conformidade com a terra, qual é a conformidade com o ar, qual é a conformidade com a água, qual é a conformidade com vários requisitos, senão você não consegue nem exportar o produto que você está pensando. Então, você tem regras locais que você tem que também atender. E o Inmetro, André, ele atua... O Brasil é signatário do Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio, o acordo da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Cada um dos países que é signatário desse acordo o governo estabelece um ponto focal. No Brasil, o ponto focal é o Inmetro. Então, o Inmetro, ele auxilia o esforço exportador da indústria nacional. Então, por exemplo, eu sou um exportador de algodão, mas eu exporto o meu algodão para a Malásia. Eu preciso saber quais são os requisitos exigidos pela Malásia para que a minha carga de algodão não chegue na Malásia e tenha que voltar porque ela não atende a um determinado requisito. Então é muito mais interessante fazer o exame e muito mais barato que você saiba quais são os requisitos para o país para o qual você está exportando. Eu vou ter que interromper o Paulo até para uma informação mais importante. E também tem o contrário. Eles têm a referência de todos os regulamentos técnicos e são obrigados a botar no site do Inmetro todos os regulamentos técnicos brasileiros para os outros poderem saber. E poderem até questionar na Organização Mundial do Comércio. É verdadeira. É importante. Tá bom. Vamos a mais um intervalo, voltamos já com o nosso debate. Rapidinho.